paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Estamos chegando, pessoal, para mais um dia aqui na nossa escola de vencedores. Viver um tempo de crescimento, viver um tempo de promessas cumpridas na nossa vida é o que nós estamos buscando. Quando nós conseguimos aperfeiçoar, quando nós conseguimos treinar, quando nós conseguimos nos disciplinar. Você que me acompanha todos os dias no Café e Fé, está me ouvindo esta semana, começamos hoje, na verdade, segunda-feira, dia de Escola de Vencedores, mas de segunda a sexta também é dia de Café e Fé, e você me ouviu falar hoje um pouquinho do poder da disciplina. Estar aqui é um símbolo do desejo daqueles que querem realmente crescer. Alunos da Escola de Vencedores, alunos do Café e Fé, que estão aqui buscando crescer, buscando desenvolver sua vida espiritual. Sempre digo isso. Não adianta desenvolver as outras áreas da nossa vida sem antes ter um desenvolvimento espiritual. O desenvolvimento espiritual trará equilíbrio e fará com que você tenha sustentação para os demais crescimentos da sua vida. Às vezes a pessoa cresce muito intelectualmente, ela cresce muito financeiramente, ela cresce em outras áreas da sua vida e este crescimento acaba sendo um vilão da sua vida porque não cresceu espiritualmente, não tem o equilíbrio para lidar nem com o sucesso. Se torna uma pessoa arrogante, se torna uma pessoa avarenta, se torna uma pessoa que vai muitas vezes ganhar muitas coisas neste mundo, mas perder, infelizmente, a sua alma. A Escola de Vencedores vai nos ensinar a crescer espiritualmente, emocionalmente e também financeiramente, profissionalmente, ter sucesso em todos os seus caminhos. Quando Deus chama, por exemplo, Josué, ele fala para Josué assim: Josué, medita na minha palavra de dia e de noite. E ele dizia: então serás bem-sucedido em todos os seus caminhos. E é esta palavra que está diante de nós aqui na Escola de Vencedores. Muito bem, pessoal, Escola de Vencedores é assim, papel e caneta na mão. Você que já anota, importante você anotar tudo aquilo que você está aprendendo aqui. A anotação, seja ela num bloco de notas digital, seja ela no papel e caneta, não importa, o importante é anotar. Tudo que é importante, nós anotamos, e a anotação te ajuda depois até revisitar os temas que nós tratamos aqui na Escola de Vencedores. Mas nós começamos tudo sempre com oração. Antes da oração, de início, pedir a você que compartilhe, chame mais amigos, mais colegas para aumentar aqui a nossa Escola de Vencedores e levar crescimento à vida das pessoas e nos ajudar na nossa missão. A missão que eu tenho recebido, feito aqui a Escola de Vencedores como uma missão de Deus para a minha vida, compartilhar princípios bíblicos, que são princípios, gosto de usar esse termo, que são princípios milenares, porque é uma verdade, já ajudou gerações e gerações. E quando nós compartilhamos, nós estamos aqui ajudando outras tantas gerações continuarem a obter estes princípios, esses ensinamentos e ter sucesso em tudo que você deseja. Escola de Vencedores é a escola que deseja que você tenha sucesso em tudo que você intentar fazer na sua vida. Agora sim, dito isso, vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe neste tempo. Pai, em nome de Jesus, é na Tua presença que nós estamos para começar mais uma Escola de Vencedores. Que tudo aquilo que formos tratar, a matéria de hoje, o tema de hoje, venha realmente ser proveitoso para aqueles que já entenderam a importância de dedicar um tempo para o seu crescimento espiritual. Em nome de Jesus, eu me coloco à disposição do Espírito Santo para aprender e para ser um instrumento de levar aprendizado e crescimento
aos corações e às mentes que se conectam conosco neste momento. Dá a tua direção sobre tudo que formos tratar neste tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Papel e caneta na mão e nós vamos dar sequência aqui. Vamos lá. O texto sempre é um texto bíblico. Deixa eu abrir aqui minhas anotações para estar com você. É o texto de Romanos, capítulo 12. A carta de Paulo aos Romanos é qualquer coisa de maravilhosa. É algo poderoso mesmo. Quando nós lemos toda a carta de Paulo aos Romanos e lemos sobre uma ótica de explanar, de entender, de mergulhar nos ensinamentos que ali contém, é algo poderoso para a nossa vida. Romanos 12, 2. Eu vou ler apenas um versículo e você já vai, só o versículo por si só, para aqueles que estão antenados, só o versículo por si só já é algo poderoso. Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, mentalidade. Veja, e eu quero já abrir aqui, Gustavo, dizendo que nós vamos falar sobre um tema importante. Libertar mentes escravizadas. Este é o tema da escola de hoje. Libertar mentes escravizadas. Como é importante nós entendermos que tudo começa na libertação da nossa mente. Quando nós estamos dispostos a sermos transformados, renovados. E essa transformação e essa renovação, ela começa na nossa mente. Ela começa de dentro. Tem um ditado popular que diz assim, que Deus não dá asa para cobra. Ou seja, pessoas que têm mentes libertas, às vezes, sentem-se. E é um sentimento, porque a mente da pessoa está muito à frente do seu tempo. Ela está vivendo algo poderoso hoje, mas ela deseja, a sua mente já consegue visualizar algo maior. E aí quando ela olha para alguém do seu lado, que tem possibilidades de realizar coisas maiores, que estão nas suas mãos, estão ao acesso das suas mãos, às vezes recursos, às vezes contatos, às vezes oportunidades, e esta pessoa, por não ter uma mente ampliada, ela não enxerga aquilo como uma oportunidade. E o outro que está com a mente ampliada vê aquilo, ele diz exatamente, aí surge esse ditado, essa expressão popular, Deus não dá asa para as cobras. Porque a astúcia, o poder de se antecipar, de libertar a sua mente, de quebrar correntes e grilhões que nos prendem numa pequenez, quando Deus deseja que você seja aquilo que nós declaramos aqui, que João declarou, que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Para sermos mais do que vencedores, a primeira libertação que nós precisamos ter é dentro da nossa mente. A primeira pessoa que vai acreditar em você, nas suas vitórias, nos seus sonhos, nos seus projetos, é você mesmo. Então a primeira pessoa a acreditar em você é você mesmo. Então, profeticamente, porque a escola de vencedores, ela traz conceitos bíblicos que nos ensina, que são práticos, que eu preciso aplicar, mas ela não deixa, a escola de vencedores não deixa de ser algo espiritual também. Nós acreditamos na base espiritual. Então, profeticamente, declare isso. Declare, eu acredito em mim. Porque há pessoas que são aprisionadas da sua mente, porque assim, o pai não acreditava nela, um patrão não acreditou nela,
a esposa ou o marido não acredita nela, então ela deixa de acreditar em si mesma e aprisiona a sua mente em coisas pequenas, em frustrações. Por quê? Porque ela não acredita que ela pode realizar, que ela pode fazer, que ela pode ir além. Então nós queremos declarar isso. Ao declarar eu acredito em mim, eu começo a entender que a maior escravidão, ela é mental. A maior escravidão que nós temos não são grilhões físicos, são correntes que aprisionam a nossa mente. Vamos entender isso dentro de um cenário bíblico, dentro de uma passagem bíblica. Israel foi por muitos anos escravo dos egípcios. Por muitos anos Israel foi escravo dos egípcios até que Deus levantasse um libertador. Quem era o libertador? Quem foi o libertador? Todos nós conhecemos a famosa passagem e o chamado de Moisés. Moisés foi levantado para ser um libertador. Agora, libertar o corpo é mais fácil do que libertar a mente. Libertar o corpo é mais fácil do que libertar a mente. Libertar correntes, às vezes, requer apenas pegar em armas e fazer uma revolução. E você libertaria as correntes e os grilhões de alguém se você tiver apoio logístico de um exército, de pessoas organizadas para libertar fisicamente, libertar o corpo. Agora, para libertar a mente, foi necessário uma caminhada de 40 anos. Deus quer um povo livre, não só de grilhões físicos, mas dos antigos pensamentos e atitudes. Isso demora um pouquinho mais, para que nós tenhamos a consciência da necessidade de nos libertar da nossa mente. Às vezes, nós já fomos livres fisicamente, mas ainda há grilhões mentais da nossa mente, da nossa religiosidade, dos traumas do passado, de situações que você tornou-se uma pessoa frustrada e aquilo te aprisionou na sua mente e te colocou bloqueios. Esses bloqueios na nossa mente, eles são vencidos sim, com algumas ferramentas importantes. Para Deus foi necessário libertar a mente do seu povo, do povo de Israel, foi necessário 40 longos anos sendo tratados no deserto, para depois, agora, livres fisicamente, tornassem mentalmente livres. No deserto, Israel estava livre fisicamente, mas continuava desejando o quê? Os pepinos e os melões lá do Egito. A sua mente, o seu corpo físico estava livre, mas a sua mente continuava escravizada. Nós precisamos nos libertar. Tirar o povo do Egito versus tirar o Egito do povo. Isso é importante. Tirar o povo do Egito e tirar o Egito do povo. Este é um desafio. Às vezes nós já saímos de alguns lugares onde éramos escravizados fisicamente, emocionalmente, éramos explorados desta forma. Agora, tirar o domínio mental que aquela situação exerce sobre mim, que um lar de opressão exercia sobre mim, isso vai um processo de libertação que vai requerer o esforço da sua parte, aliado com fé em Deus. Esta fé em Deus também pode nos ajudar a libertar a nossa mente. Veja que Paulo está escrevendo o texto que nos deu base para iniciarmos aqui, exatamente falando isso. Só é liberto da sua mente aquele que se torna uma pessoa inconformada com o estado que está vivendo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. A libertação da nossa mente requer uma transformação de vida. Uma transformação de vida, aonde eu não ando mais com medo, mas eu ando com fé.
Eu liberto a minha mente quando eu venço o medo. Eu liberto a minha mente quando eu consigo vencer a minha dependência emocional. Dependência emocional. Como que eu venço a minha dependência emocional? Quando eu estabeleço uma relação de confiança em Deus. Eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou sonhamos. Então, eu me liberto da minha dependência emocional de qualquer cenário. Há pessoas que são dependentes emocionais do marido, da esposa, do pai, dos filhos. Quando eu passo a confiar em Deus, eu verdadeiramente tenho uma dependência, uma confiança em Deus e uma dependência total do Senhor, do próprio Deus. A fé me ajuda nisso. Por isso nós estamos declarando, eu sei em quem tenho crido. Eu me liberto, eu tiro o Egito de dentro de mim quando eu deixo as murmurações. As murmurações são substituídas quando eu estou arrancando a minha escravidão do Egito, tirando o Egito da minha alma, eu deixo as murmurações e as murmurações dão lugar para a gratidão. Então, uma vez minha mente está livre, uma vez que eu não sou mais escravizado na minha mente pelo Egito, pelo passado, agora eu sou livre das murmurações. E mesmo diante de cenários difíceis, e mesmo diante de complicações que eu venha a ter, eu agora não sou mais um murmurador. Quando nós estudamos a história do Egito, do êxodo do Egito, Israel saído do Egito, os murmuradores ficaram no caminho, que são aqueles que só reclamavam e lamentavam por terem deixado o Egito para trás, mas o seu coração ainda estava no Egito. E agora, no lugar das murmurações, eu dou lugar para a gratidão. A gratidão. Eu liberto-me do Egito quando eu deixo para trás o meu passado. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Deixando as coisas velhas para trás, eu passo a viver agora crendo nas promessas que estão diante de mim. Crendo naquilo que eu vou realizar. Não é mais o meu passado que me domina, mas o que me preenche e me motiva todos os dias é aquilo que eu ainda vou realizar. Eu estou pronto na minha mente, livre na minha mente. Por isso a Bíblia vai dizer, se pois o Filho vos libertar, Jesus, verdadeiramente sereis livre, não só fisicamente, mas nós estamos falando e tratando de libertação na mente, emocional, em todos os planos da nossa vida. E agora, livre do passado, eu estou pronto para viver todas as promessas que estão diante de mim. Quando eu estou pronto para viver as promessas, eu passo agora a observar que na minha vida vão ter novos frutos. Os frutos do Egito já não fazem mais parte da minha vida. Agora eu viverei os frutos de Israel. E essa analogia é muito interessante. É muito interessante. Veja que eu quero trazer esta analogia para você, que é uma comparação dos frutos do Egito versus os frutos de Israel. Tem algo aqui na minha boca me incomodando. Vocês estão percebendo isso? Eu não sei o que é. Enfim. Eu estou vivendo agora... Eu vivi já os frutos do Egito. Eu tenho a experiência de viver os frutos do Egito. Agora eu vou ter a experiência de viver os frutos de Israel. Eu quero fazer uma comparação importante. A Bíblia mostra que os frutos do Egito nascem todos do chão. É uma observação. Veja, quando lá em Números capítulo 11, não precisa nem colocar, Gustavo. Lá em Números capítulo 11, verso 5, diz que os frutos do Egito eram pepinos,
melões e cebola. Essa era a experiência que eles tinham. E os frutos de Israel, por sua vez, está lá em Deuteronômio no capítulo 8, quando a Bíblia fala dos frutos do Egito, ela fala dos pepinos, dos melões e das cebolas. Todos os frutos que nascem no chão. Agora em Deuteronômio 8:8, a Bíblia vai falar dos frutos de Israel. Quais eram os frutos que a Bíblia destaca de Israel? As uvas, as tâmaras, as romãs, as peiras. O que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Bom, eu deixei o meu passado para trás, agora eu vou viver as minhas promessas. Eu estou livre na minha mente, estou pronto para viver as minhas promessas. Então é hora de esquecer dos frutos do Egito, os pepinos, os melões e as cebolas, que eram frutos rasteiros. A esses frutos rasteiros nós vamos fazer um paralelo aqui, que são frutos naturais, frutos da terra, originários da terra, limitados, que nascem rasteiramente. Já os frutos de Israel representam frutos da vida espiritual, frutos que nascem no alto. Perceba, são as uvas, são as romãs, as peiras, estão no alto. É importante entender que os frutos de Israel representam exclusivamente os frutos da terra. Agora, os frutos do Egito representam os frutos da terra. Agora, os frutos de Israel representam os frutos do alto. Olhar para uma perspectiva diferente. Como é importante agora termos uma colheita que venha do próprio Deus para as nossas vidas. Frutos que nascem no chão versus os frutos que nascem no alto. Os frutos que muitas vezes vêm apenas do esforço humano. Há pessoas que vão viver a sua vida toda só com os frutos do esforço humano. E vai ter. E você vai ter. Tem gente que vai trabalhar, vai conquistar. Parabéns para você, muito bem. Continue fazendo. Agora, outras pessoas, além do esforço, porque vão unir o esforço natural com a fé sobrenatural. Fazer tudo como se tudo dependesse só de você, mas confiar tanto em Deus como se tudo dependesse dele. Quando há uma unidade deste nível de propósito, você começa a viver agora todas as promessas. Lembre-se que a murmuração passou, a escravidão do Egito passou, as mentes foram libertas e eu estou pronto para viver um tempo de gratidão, liberdade e abundância. Que coisa poderosa quando nós estamos prontos para viver os frutos do céu sobre a nossa vida. E João 15:5 diz: sem mim, Jesus disse, nada podeis fazer. Há pessoas que vão passar a vida inteira vivendo apenas os frutos da terra e vão morrer, talvez, ricas, prósperas. E quando eu digo eu vou até tirar a palavra próspera. Vão morrer ricas, com muitos bens, mas nunca entenderão o que é a gratidão, a liberdade e a abundância nesta vida e muito pelo contrário, e para além desta vida, a vida eterna. Eu gosto do diálogo de Jesus com Pedro. Eu amo esse diálogo, eu sempre cito ele. Quando Pedro chega para Jesus e diz: e nós, Senhor, que deixamos tudo para te servir. Jesus responde a Pedro: vocês receberão 100 vezes mais nesta vida, e o que para mim que mais importa e que me dá garantias, e no porvir, a vida eterna. Isso é o mais importante. É tempo de parar de pensar somente nas coisas rasteiras. Pare de pensar apenas nas coisas da terra, de achar que você vai produzir, que você vai fazer, que você não depende de ninguém. Quem pensa no chão só enxerga o hoje. Quem pensa nas coisas humanas apenas só enxerga o hoje. Deus quer elevar sua mente, libertar sua mente
das correntes, dos grilhões, dos pensamentos, dos traumas. Mas para isso você vai precisar lembrar-se do que Colossenses capítulo 3, verso 2 diz. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são da terra. E aí você vai ter libertação na sua mente. Eu quero declarar que está na hora de colher frutos do alto. Está na hora de colher frutos do alto. Deus está chamando você para mudar o tipo de colheita. O tipo de colheita. Só colheitas humanas. Só pensar nas coisas da terra. Deus vai acrescentar as colheitas da terra em abundância quando a nossa mente estiver livre para colher as bênçãos que vêm do alto. Deus está chamando você para isso. Não se contente com o que é humano apenas, mas se esforce naquilo que é humano, que é a nossa parte. Mas liberte a sua mente para viver alinhado, mais uma vez esse tema, alinhado com os propósitos do céu sobre a nossa vida. Nos tirar do Egito, Deus pode fazer. Nos libertar fisicamente de algumas situações, mas libertar a nossa mente para pensarmos diferente, para pensarmos grande, para pensarmos e termos uma mente que eu vou chamar aqui de a mente de Cristo, uma mente evoluída, que cresceu, que se libertou, que amadureceu, que deixou para trás as murmurações para viver o tempo das promessas. Mentes livres, mentes libertas viverão um tempo de colheitas do alto. As colheitas humanas, elas virão, mas o foco sempre será as colheitas do alto sobre a sua vida. Faz sentido para você? Quero encerrar a aula de hoje com essa declaração. A minha mente está livre. Nós somos livres e voltamos para o texto. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quero orar por você, para que a tua mente seja uma mente livre, liberta, abençoada, no nome de Jesus. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, o poder desta palavra está liberado a todos os nossos alunos aqui da Escola de Vencedores. Que este tema possa trazer libertação a muitas mentes. Mentes que podem viver grandes promessas, mas por amarrações, por escravidão, por grilhões que aprisionam no passado, estão atrasando o propósito e os projetos para a vida desta pessoa. Mas hoje, a partir deste conhecimento, e com esse conhecimento colocado em prática na nossa vida, nós vamos dar um passo rumo à nossa liberdade, que começa na nossa mente, pensar nas coisas do alto, de pensar grande, de acreditar em nós mesmos, de acreditar que nós podemos, de nos libertar das palavras negativas que foram lançadas sobre nós. Hoje, por este conhecimento, Jesus disse isso, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta palavra da Escola de Vencedores de hoje possa impactar, se impactar uma única vida, já está valendo o preço de estarmos aqui compartilhando com os teus filhos, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Se fez sentido para você, compartilhe com mais pessoas. Vamos todos nós libertar mentes, sermos aqueles quebradores de correntes, para que nós possamos espalhar a semente do Evangelho que muda muitas vidas. Tenho certeza disso. Deus abençoe a Escola de Vencedores. Chegando ao final, amanhã você, meu aluno aí do Café e Fé, estou com você mais uma vez às 8 horas da manhã. 8 horas da manhã nós estamos juntos, de segunda a sexta no Café e Fé. Tá bom? Seguimos a semana de trabalho. Que o seu trabalho seja abençoado e que você possa verdadeiramente crer
naquilo que nós declaramos. E eu chamo você para declarar mais uma vez. Levante a mão direita e declare bem forte: em Jesus somos mais que vencedores. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, seus negócios, sua família, seus filhos. E até a próxima segunda-feira para mais uma Escola de Vencedores. Passos firmes, olho a direção, com fé e coragem sigo a missão.